Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite, noiva de Cristo, você que está na sua casa, através das redes sociais, seja muito bem-vinda à Igreja Yeshua. A Igreja Yeshua está em Ribeirão Preto, do Jardim Zara, na rua Maria Cândida, o número 670. Será um prazer recebê-los aqui presencialmente. Depois de Jesus Cristo, você será a pessoa mais importante neste lugar. Agora, atente-se à palavra, pegue sua Bíblia, você que está em casa, acompanhe a leitura e acompanhe na Bíblia o que Deus vai falar com você. Amém? Nós estamos abrindo o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, versículo 10. Novo Testamento, um dos 4 evangelhos. A palavra de Deus vai falar com você. Igreja, diga aí, Senhor. Senhor. Bem alto, mais forte. Senhor. Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Amém, aleluia. Vamos ler a palavra. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Todos vamos ler comigo aqui. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, oh, aleluias. Olha que palavra maravilhosa, que é uma palavra e é uma promessa em nossas vidas. A todos nós que somos pecadores, que já pecamos, se um dia nós nos arrependermos, se um dia nós aceitarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós seremos salvos. E os anjos farão festas no céu diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor, Pai querido e poderoso. Vamos orar para agradecer a palavra que o Senhor quer falar conosco hoje, amém? Senhor, meu Deus, Pai todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos mais uma palavra que o Senhor nos entrega. Te agradecemos a presença do Teu Espírito Santo em meio aos louvores. Obrigado, Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E agora, Senhor, nós repreendemos todos os espíritos malignos em nome de Jesus, que for querer atrapalhar esse culto, que sejam queimados em nome de Jesus Cristo. Que a partir de agora o Senhor cresça e nós diminuamos. Que a partir de agora só se ouça a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos na beleza e na grandeza da Tua santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou colocar, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Mas vamos dar início então à leitura aqui do Senhor. E olha, vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Então, nesse capítulo 15, do versículo 10 que nós lemos, Jesus está falando, ele está afirmando que haverá festas no céu quando o pecador se arrepender. E se você acompanhar aí, continue com a sua Bíblia aberta, você vai ver que nós estamos diante de um capítulo que ele conta 3 parábolas. 3 parábolas numa didática que só o verdadeiro Deus, só o nosso Pai poderia ter uma didática tão dinâmica para nos ensinar, para ensinar ao seu povo que Deus faz qualquer coisa para ter seus filhos debaixo da sua testa, deitado, encostado, descansando nele. Deus faz qualquer coisa para ter você de volta à casa do Pai. Pois todos nós sabemos que um dia pecamos. Pecamos lá no Éden com Adão e Eva,
e nós perdemos a presença de Deus. Adão e Eva tinham acesso direto. A palavra do Senhor diz em Gênesis que Deus descia todas as tardes, para falar pessoalmente com Adão e Eva. Olha que coisa maravilhosa que nós tínhamos e perdemos. A presença do Senhor diante. Falava com Ele, brincava, sorria. Eles tinham uma vida feliz ali com Deus, todos os dias visitando Ele. Além de tudo que Deus proporcionou para eles. Frutas que não estragavam, animais que não faziam mal, o homem conversava com os animais, eles se davam bem. A terra, o jardim do Éden, era preparado para fazer o bem, fazer bem para o homem. Era um lugar especial, totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Mas, infelizmente, a cobiça, o pecado do homem nos fez perder o jardim do Éden. Nos fez perder, principalmente, o mais grave, a presença de Deus em nossas vidas. Quão maravilhoso seria nós sentarmos aqui na igreja e Deus vir aqui todo dia à tarde no altar para pregar pessoalmente para nós. Mas, infelizmente, com a astúcia de Satanás sobre a mulher, sobre o homem, nós perdemos a santidade, perdemos a presença do Senhor. E hoje, quando quisermos estar na presença do Senhor, falar com o Senhor, para que Ele nos ouça, o que devemos fazer? Devemos nos arrepender dos nossos pecados, aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e crer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Essa é a única forma de nós podermos nos ajoelhar, falar com Deus, pedir a Deus, obedecer a Deus, sermos fiéis a Deus. É aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então Jesus Cristo, com essa dinâmica interessantíssima, essas 3 parábolas. A primeira parábola, eu vou resumir para vocês, é a parábola das 99 ovelhas. Ela conta o seguinte: haviam 99 ovelhas, uma fugiu, saiu, se perdeu, e aquele bom pastor deixou as 99 ovelhas que ficaram lá no aprisco, quietinhas, obedientes. As ovelhas quietinhas, obedientes, ficaram lá no aprisco. E o pastor foi buscar aquela única ovelha que se perdeu. Por quê? Porque ele amava aquela ovelha. Como assim ele amava a ovelha? A palavra que está dizendo. Porque diz que ele foi até encontrá-la. E quando ele a encontrou, ele a colocou nos ombros e a trouxe de volta. Colocou nos lombos e a trouxe de volta. Que bonitinho. Imagine ele com o cordeirinho aqui sobre os lombos, trazendo todo feliz. E chegando em sua casa, chegando no aprisco, ainda chamou todos os seus amigos, ainda chamou todos os seus amigos para se alegrarem com ele. Olha que amor, né? Deixou as 99, porque ele sabia que elas estavam bem lá, e foi buscar aquela que estava perdida, porque ela corria perigo. Ela podia ser atacada por um lobo, sendo morta, ferida. Mas ele foi até encontrar, a encontrou, colocou-a nos lombos e a trouxe de volta. Glória a Deus. E aí nós temos uma segunda parábola, que eu vou resumi-la também, que é a da dracma perdida. Uma mulher tinha uma moeda. A dracma é uma moeda que tinha o valor de um dia de trabalho. E essa mulher, ela perdeu essa moeda dentro da sua casa. Ela não conseguia achar essa moeda. E ela levantou todos os móveis, pegou o candeeiro, acendeu, para iluminar aquele lugar, para ficar mais claro, para que ela pudesse achar essa moeda. Não achando ainda, ela chamou suas amigas, suas vizinhas, para procurar com ela. Suas amigas vieram. E elas procuraram até
encontrá-la. Quando a dracma foi encontrada, aquelas mulheres fizeram uma festa, porque a dracma foi encontrada. Olha só a necessidade que aquela mulher tinha de encontrar aquela dracma. Aí nós viemos para a terceira parábola. Esta parábola existiam 3 homens, um pai, um filho e mais um filho. Então nós tínhamos ali uma família, um pai e seus 2 filhos. Hoje é dia dos pais. Parabéns a todos os pais. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente na presença dEle, porque Deus é o nosso grande Pai, o nosso verdadeiro Pai. Aleluia! Então este homem, este pai, está com seus 2 filhos. E ele era fazendeiro, ele tinha posses, ele tinha dinheiro. Até que um desses filhos quis a parte dele. Ele quis a parte dele. Aí o que esse homem fez? Ele vendeu e deu a parte dele. Deu a parte que o filho pediu. Não passou muito tempo, o filho pegou toda a sua parte, sua herança, sua fortuna e foi para uma terra distante. E lá ele gastou toda a sua herança com coisas banais, com prostituição. Ele perdeu tudo que tinha. Gastos excessivos, e ele ficou sem nada. Ele ficou na miséria, a ponto de passar fome. A parábola conta que veio uma época de fome naquele lugar onde ele estava, naquela região onde ele estava. E ele não tinha o que comer. Então ele começou a andar até que ele encontrou um homem, e o homem disse a ele: olha, eu tenho um trabalho aí que é para cuidar de porcos, se você quiser. Aí ele foi, estava com muita fome, e a palavra do Senhor diz que ele tentava, ele pensava, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Gente, imagine que situação em que se encontrava este homem, no lamaçal, porque o porco, ele é criado em chiqueiro, um lugar de lama, um lugar fétido, um lugar onde se joga qualquer coisa para comer, inclusive comida estragada, que nós chamamos de lavagem, coisas podres. O porco come de tudo, e aonde ele fica é uma imundície. Assim estava esse homem, querendo pelo menos comer o que os porcos podiam comer. Mas aí esse homem se lembrou que ele tinha um pai. Olha que coisa maravilhosa. Ele se lembrou que tinha um pai. E ele pensou: poxa, lá em casa, os funcionários do meu pai, eles têm comida de sobra. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para ele: olha, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, mas eu estou de volta, me dá um trabalho, me dá comida. Era isso que ele queria dizer para o pai. Então, quando ele vem voltando, a palavra diz, a parábola, que ele estava longe quando seu pai o avistou. Quando seu pai o avistou, ele ficou feliz e foi de encontro a ele. E quando o pai o encontrou, o abraçou, o beijou, não se importou que ele estava sujo, com roupas rasgadas, sem dinheiro algum. Ele não se importou com nada disso. Ele abraçou seu filho e o beijou. Quando ele abraçou e beijou o seu filho, disse: pai, me perdoa. Eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Mas eu estou arrependido, pai. E para casa eu voltei. Me dá trabalho, me dá comida. E o pai dele, com aquela alegria imensa, o levou para casa, chamou seus servos e ordenou: olha, meu filho voltou, tragam vestes limpas para ele se banhar, coloquem um anel de ouro no dedo dele, coloquem calçados novos e matem uma novilha bem gorda, para que ele venha se alimentar, porque hoje haverá festa nessa casa. E assim
foi feito. Só que lembram-se, este pai tinha mais um filho. E este filho, quando ia voltando do trabalho para casa, escutou aquele som de música, aquela festa, aquele barulho, e falou: o que está acontecendo? Aí ele perguntou para um dos servos do seu pai: o que aconteceu? O seu pai está dando uma festa, porque o seu irmão, que havia sumido, ele voltou. E imediatamente, aquele homem, aquele filho, aquele irmão se irou. Se irou como Caim se irou no paraíso, quando o pai abençoou a oferta de Abel. Aquele homem se irou, aleluia, canta as sulinas. Aquele homem se irou com seu pai, se irou com seu irmão. E quando ele voltou para casa, que o seu pai viu que ele estava triste, irado, nervoso, o que acontece, filho? Pai, eu estava aqui, pai, todo esse tempo. Eu trabalhei com o Senhor. E o Senhor nunca me deu nem uma novilha magra. Nunca fez uma festa para mim. Agora esse meu irmão voltou depois de gastar toda a sua herança na prostituição. E o Senhor dá uma festa e pega a novilha mais gorda. Olha o que é o amor de Deus, o amor do Pai. Lembrando que esse homem representa o nosso Pai, o nosso Deus. E nós somos esses dois filhos. E então, o pai responde: filho, você esteve aqui todo esse tempo. É bem verdade. Tudo estava aí. Tinha bois, tudo estava à sua disposição. E você nunca fez questão de pegar, matar, fazer uma festa. Mas você estava aqui, na minha presença, debaixo do meu teto. Estava comigo. Agora este meu filho, que retornou hoje, estava morto, estava perdido. Hoje ele foi resgatado e recebe uma nova vida. E nós nos alegramos, porque ele está de volta. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu essas parábolas? Amém. Essa parábola dinâmica, formidável, maravilhosa, que somente Jesus Cristo poderia ter nos contado. Ele nos relata, Lucas relata aqui no Evangelho de Lucas, como nós lemos, Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, é o nosso Pai. Jesus Cristo é Deus, Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele relata aqui que não importa, porque sabe o que estava acontecendo quando ele contou essas 3 parábolas? Ele estava reunido com publicanos. Publicanos eram discriminados, eram deixados de lado, eram pecadores. O povo naquela época não gostava dos publicanos, eram cobradores de impostos, homens desonestos que o povo repudiava. Mas Jesus Cristo, como não olha para o homem, não olha para a aparência, não olha para status, Jesus Cristo estava com aquele povo comendo junto com os publicanos. E aí um outro povo que se dizia de Deus, que se dizia da lei de Moisés, chegava naquele lugar e começava a murmurar, a implicar, a falar mal, e diziam de Jesus, eles falavam sobre Jesus: olha, esse aí come com publicanos e pecadores. Estes eram os fariseus. Os fariseus condenando, criticando a Jesus Cristo por estar em meio aos pecadores. Mas Jesus Cristo, Ele veio para resgatar os pecadores.
E é por isso que ele nos conta essas 3 parábolas que ele contou para aqueles fariseus. Ele contou para aqueles fariseus e doutores da lei. Estavam os fariseus e os doutores da lei, conhecedores da lei de Moisés. Sabe? Aquelas pessoas que dizem que tem Deus, que só eles têm Deus, e julga aqueles que não entram na igreja, aqueles que estão no pecado. Esses eram os fariseus e os doutores da lei. Então eles disseram isso: este homem come com pecadores, ele está no meio de pecadores. Aí Jesus Cristo, que veio para resgatar os pecadores, para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer cura, conta essas 3 parábolas àqueles fariseus e aqueles doutores da lei. Então Jesus Cristo diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim resgatar, eu vim encontrar os que estavam perdidos. Eu vim para resgatar os que estavam aflitos, com fome e sede. Essa é a minha vinda. Este é o meu objetivo. Este é o projeto do meu Pai. E o que nós entendemos com isso? Que você, que talvez está na lama, está no pecado, está sendo desprezado, abandonado, até mesmo pela sua família. Você que é abandonado no seu ministério porque você caiu e nenhum irmão vai mais na tua casa. Ninguém mais fala com você porque para todos você é pecador. Você não é digno. Eu quero falar com você o que Jesus Cristo tem para te entregar, tem para te dizer. Jesus Cristo não olha para o pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele te ama, pecador. Ele te ama. Não dê ouvidos ao que tem te falado, ao que tem te desprezado. Jesus Cristo abandonou as 99 ovelhas no aprisco preparado e foi buscar uma ovelha. Esta ovelha que Ele foi buscar é você. Jesus Cristo agora te encontrou através dessa palavra aqui, através do que eu estou pregando aqui. Não sou eu quem está dizendo, é o Espírito Santo quem está falando com você. Eu sou apenas um vaso na mão do oleiro, derramando sobre você óleo, azeite, unção, para que você retorne à casa do Pai. Jesus Cristo te procurou até encontrar, e Ele te achou hoje. Você foi encontrado. Você está prestes a voltar à casa do Pai. Para isso, basta que você vai lá em Apocalipse 16. Jesus Cristo bate no seu coração. Só você tem a chave que só abre pelo lado de dentro. Abre a porta do seu coração. Deixa Jesus Cristo entrar. Você que já é alguém que está fora dos caminhos do Senhor, é hora de voltar. O Pai está chamando. Ele quer te colocar vestes novas. O que são as vestes? Te trazer para a santidade novamente. Ele quer te colocar sandálias novas. Ele quer revestir os seus pés com o Evangelho de Cristo. Ele quer te colocar um anel de ouro no seu dedo. Ele quer trazer a prosperidade de Deus de volta na sua vida. Jesus Cristo quer te levar para a casa do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Deus te ama
E nesta noite, Ele está buscando você. Você foi resgatado do chiqueiro, do lamaçal. Jesus Cristo te lava de uma forma que nenhum lavandeiro na terra consegue lavar uma roupa branca. Ele te dá vestes novas, alvas brancas como a neve. E Ele veste você nesta noite. Para isso, basta que você abra o seu coração e volte a servir a Deus, o nosso Pai. E se você não está nos caminhos do Senhor ainda, Ele te chama para estar. Ele diz: filho, vem a mim, vem até mim, do jeito que você está. Eu quero você do jeito que você está. Sabe por quê? Porque quando você vir a Jesus Cristo, não importa o seu pecado, não importa o que disseram sobre você. Jesus Cristo quer você desse jeitinho, porque Ele vai mudar você. Ele vai te amar tanto, Ele vai te dar tanto amor, que você vai sair do vício das drogas, do vício do cigarro, do vício dos jogos, do vício da bebida. Vai te tirar, você vai sair da prostituição, do adultério. Ele vai tirar os pecados da sua vida. Você vai renunciar todos os pecados e Deus vai pegar todos os seus pecados, tudo que você fez de ruim, Deus vai pegar na mão dele e vai jogar no mais profundo abismo. E a palavra do Senhor diz que de lá Ele não tira nunca mais. De lá Ele esquece. Aceite o convite de Jesus. Venha ser salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E venha para a casa do Pai. Hoje é o dia dos pais. E Deus está chamando você, filho meu, volte para mim, volte para os meus braços, volte para os meus átrios. Venha me louvar como você fazia antes. Venha pregar a minha palavra como você fazia antes. Venha, filho meu, cuidar das minhas ovelhas como você cuidava antes. Venha apacentar as minhas ovelhas. Lembra quando Pedro se desviou? Jesus Cristo volta e ele diz a Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Você, pastor, que saiu dos caminhos do Senhor. Você, evangelista, você, missionário, você, obreiro, você, membro, que saiu da casa do Senhor. Jesus Cristo está te chamando. Volte. Pedro pecou 3 vezes, negando a Jesus Cristo 3 vezes. Jesus Cristo avisou: hoje mesmo você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro disse: não, Senhor, jamais. E quando Jesus foi pego pelos romanos, foi entregue aos romanos para ser crucificado, antes do galo cantar 3 vezes, Pedro negou a Jesus. E na última, Jesus passa por ele. Ele olha nos olhos carinhosos de Jesus, olhos singelos, e como sem palavras, ele disse: sim, Senhor, eu pequei. Ele confessa sem palavras a Jesus Cristo que ele pecou contra o Pai. Mas Jesus Cristo conhecia o coração de Pedro, e Jesus Cristo viu que ele se arrependeria e que ele voltaria para o Pai.
Então Jesus Cristo volta, ressuscita e volta e tem um encontro com Pedro. E aí ele diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, volta para casa. Volta para os caminhos. Venha apacentar as ovelhas. Vocês estão vendo o que é o amor ágape, o amor verdadeiro de Jesus Cristo? Pedro negou 3 vezes. Pedro pecou 3 vezes. Jesus Cristo, o Pai, volta para perdoar Pedro as 3 vezes que ele pecou. Tudo isso para que Pedro, nele, fosse fundada a pedra fundamental da Igreja de Cristo. Jesus Cristo dá a incumbência, a responsabilidade, funda em Pedro a Igreja de Cristo, a Igreja cristã. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus, um Deus perdoador, um Deus que é o próprio amor. Deus está dizendo esta noite que Ele nos ama tanto, que Ele nos perdoa. Mesmo após nós já termos conhecido a palavra dEle, pecarmos contra Ele, se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e não pecarmos mais, nós iremos receber as promessas do Senhor. Nós iremos receber a entrada da morada que Jesus Cristo preparou para nós na Nova Jerusalém. Para isto, basta sermos reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos, pedirmos perdão e aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Lembre-se, pecador, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Se arrependa e venha para os caminhos do Senhor. Venha receber a salvação, venha receber a cura, venha receber a libertação em Cristo Jesus. Esta é a palavra de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com vocês como Ele falou comigo. Eu espero que esta palavra fique guardada nos seus corações. O quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. E Ele não olha para os nossos pecados. Ele não olha para a nossa aparência. Ele não nos julga. Ele nos ama. E Ele nos quer no aprisco, junto com as 99 ovelhas que de lá não saíram. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Muito obrigado a você que está na sua casa. Eu agora quero fazer uma oração para que essa palavra funcione na nossa vida, para que essa palavra fique guardada em nossos corações. Amém? Vamos orar, igreja, vamos nos colocar na posição, vamos orar com todo o nosso coração, vamos entregar o nosso coração ao Senhor. Pai querido e poderoso, nesse instante, Senhor, aqui, na Tua presença, diante da Tua palavra, oh Pai, quão maravilhoso é sentir a Tua presença. Muito obrigado por ter falado conosco, muito obrigado, Senhor, por ter nos ensinado como o Senhor nos ama, por ter nos mostrado como nós devemos amar o nosso irmão ao invés de julgá-lo, Senhor. Nós devemos trazê-lo de volta para casa. Devemos trazê-lo, Senhor, procurá-los. Como aquela mulher procurou aquela moeda, nós devemos procurar os nossos irmãos perdidos. Como aquela ovelha o pastor saiu para encontrar, nós devemos sair para encontrar as ovelhas e trazer para o seu aprisco. E como aquele pai que recebe o seu filho de volta com amor, amando, nós devemos receber os nossos irmãos
que voltam para a tua casa. Obrigado, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que toque no coração de cada um que está me ouvindo agora. Que ele sinta a necessidade de estar na tua casa. Que ele sinta a necessidade de receber vestes novas, um anel de ouro, receber, Senhor, as sandálias. Pois sabemos, Pai, que nós necessitamos ser santos, fiéis e obedientes. Só teremos roupas brancas, que são santidade, se nós nos santificarmos na tua presença. Só receberemos o anel de ouro, que é a tua prosperidade, se nós formos fiéis a ti. E só seremos obedientes se a tua palavra nos ensinar. Muito obrigado, Senhor. Que o meu irmão, a minha irmã, que ouvir esta palavra, se arrependa dos pecados, se arrependa das veredas em que está andando e venha a andar no caminho da verdade e a vida, em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos na beleza e na grandeza da tua santidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, com você que está na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.